Bonsoir, bonsoir, Deus abençoe. Espera aí que o YouTube não entrou. Bonsoir, alô. Eu acho que eu tô com um probleminha aqui no áudio do YouTube. Me dê um minutinho, por favor, enquanto vocês vão entrando aqui. Eu já tô aqui, só um minuto. Não sei o que passou. Infelizmente vamos ficar sem... Ah, que pena. Vamos ficar sem áudio no YouTube, depois eu faço o up pro vídeo. Infelizmente. Ah, fiquei frustrado agora. Deixa eu parar a transmissão e aí eu volto para cá. Como se nada tivesse acontecido, mantendo o foco. Boa noite, você chegou no Mais do Mesmo e aqui estamos. Deixa eu tomar o meu gole de café. Acho que faltou café hoje. Deve ter umas 4 horas esse café, então tá bem na temperaturazinha que eu gosto. Deixa eu ver, entrou um monte de gente aqui. Vamos lá. Boa noite, Débora. Boa noite, Jade. Boa noite, Rita e Jorge. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, Missofo. Bilinho, Bispo Gervásio, assim como conheciam. Boa noite, Landa. Boa noite, Nediana. Quanto tempo, hein? Boa noite, Keila. Que Deus abençoe. Bonsoir. Quem mais? Juliana Broco. Boa noite, Priscila. Boa noite, Kelly. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Irmãos e irmãs, né? Deus abençoe. Cá estamos. Como a gente sabe, você chegou ao Mais do Mesmo, que é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações, aqui de Montreal, que além de piadas ruins e muito café, só existe mesmo para falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo e precioso Jesus. A única coisa que a gente muda aqui é o nosso dia a dia, buscando novidade de vida, né? E aqui estamos, né? Que Deus assim nos abençoe. O Mais do Mesmo é sempre ao vivo, e aí a gente tem esses problemas às vezes aqui que o equipamento inesperadamente para de mandar áudio, eu não sei o que é, a gente treina 1 hora antes, mas ele para. Então... E vai ao ar de 18h02 quando não tem problema. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado aí. Para a gente se lembrar daquilo que o Salmo 18, versículo 2 nos diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem confio. O meu escudo, a minha força da minha salvação e a minha torre de proteção. Então essa é a nossa fortaleza, o nosso Senhor, e é com Ele que a gente conta para seguir em frente, porque se a gente olhar para os nossos próprios méritos, o que faremos, né? Boa noite, Lucas, que Deus abençoe. Boa noite, Eric Farias. Boa noite, Cristiane Costa. Boa noite, Irlanda. Ah, não, acho que a Irlanda já está aqui, né? Boa noite. Ah, Zilanda, tá certo, Zilanda. Tudo bem, Zilanda de Davi. Que Deus abençoe. Zilanda de Davi. Dá até parece uma outra língua, né? Zilanda de Davi, né? Então, que Deus abençoe. Boa noite, Fátima Rocha. Boa noite, Amanda. Oi. Boa noite, Otávio. Boa noite, Josué. Boa noite, Juliana, que é a outra Juliana. Boa noite, Duda. Bom, a semana passada a gente falou sobre o Deus revelado, né? E através dos seus nomes aqui a gente procurou identificar que Jesus é esse da Bíblia, para que não caiamos no problema de estarmos adorando o Deus errado. Eu não vou resistir, Rebeca Rebs Cordeirox. Eu falei, que Deus abençoe. Boa noite, Zelanda. Então, a gente começou a falar para poder identificar se o Deus que nós acreditamos que adoramos é de fato o Deus bíblico, né? De outra maneira, estaremos idolatrando aí um outro Deus, um bezerro de ouro. Foi assim que nos referimos, né, a essa possibilidade. Boa noite, dona Noêmia. Então, mas eu deixei um problema para o final, né? O Lucas até nos ajudou aqui, nos lembrou qual é a solução para esse problema. Né, mas o que eu procurei dizer foi o seguinte: se Deus também é justo, né, se a gente falou, né, a gente falou que ele era provisão, a gente falou que ele era todo-poderoso, brinquei aqui com a questão do pantocrata, né, nós falamos que Deus é o Deus conosco, Jesus, mas também enfatizamos que Deus é reto, que Deus é justiça. Boa noite, Gabi, que Deus abençoe vocês. Boa noite, Dani. Então, dessa maneira, como é que poderíamos, se somos pecadores, se ainda somos pecadores, como poderemos conviver com Deus justo? Boa noite, Tamires. Então, sendo ele assim reto, né, não admitindo nenhuma falha, né, não havendo nenhuma falha no seu caráter, como é que nós conseguimos conviver com ele? Mais ainda, como é que ele vem habitar conosco ao ponto de ser o selo da promessa da salvação? Como é que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, né?
Acho que sobre o Espírito Santo eu vou falar na semana que vem, para a gente corrigir algumas doutrinas aí que ficaram populares, mas que infelizmente são distantes das Escrituras. Vamos ver, vamos orar, eu só pensei alto aqui. Bom, Martinho Lutero enfrentou esse problema de uma maneira muito particular, né? Pode-se dizer de alguma maneira que toda a reforma protestante ela está baseada em cima dessa descoberta, né? Ou redescoberta de Martinho Lutero, de que o justo viverá pela fé. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. E é ele quem cunha a frase simultaneamente justos e pecadores, que em latim ela é muito célebre, é muito conhecida, né? Então, Lumière pour la nation CA entrou. Que interessante, deveria ser eu esse, mas tudo bem. O título é de Jesus, né? Ele é Luz para as Nações. Então, Lilian Montenegro, que Deus abençoe também. Então, sejam bem-vindos. Então, a frase é muito conhecida, né? E ela é fácil de falar. Eu vou gastar todo o meu latim para falá-la agora. Simul justus et peccator, né? Que quer dizer exatamente simultaneamente justos e pecadores. E a gente vai investigar nessa semana, né, nessa pequena introdução que estamos fazendo aqui, a gente vai investigar nessa semana exatamente a doutrina que é a da justificação e a justificação pela fé. A gente vai aprender um monte de coisa histórica que é interessante. Vamos fazer algumas comparações aqui, se Deus assim permitir, claro, né? Com a fé romana, a fé católica, né? E vamos identificar que essa justificação se dá de maneiras diferentes, muito parecidas, mas diferentes, né? Eu tenho um livro lá que está na minha estante para ler, não consegui encostar nele ainda, mas ele fala, né, dessas comparações entre a doutrina católica e a doutrina protestante, dizendo assim, mesmas palavras, universos distintos. E a gente vai tocar em pelo menos um aspecto aqui, aprender alguns terminhos técnicos aqui, por que não, né, para a gente saber do que está falando. E para quem é bem antigo e lembra do antigo seu Creyson, né, eu te garanto que se o Senhor me der graça, se o Senhor te der graça, nós vamos aprender o mínimo para que saibamos que a obra de Cristo é aquela que torna possível que sejamos considerados justos pelo Pai, conquanto nessa vida ainda sejamos pecadores. Esse é o tema central, é isso que eu assim, peço ao Senhor que nos ajude a aprender nessa semana. Boa noite, Rafa, que Deus te abençoe. Então, sem qualquer contradição de termos, né, desde que aceitemos as premissas da fé, nós vamos ver que sim, é possível que pecadores como nós consigam ter plena comunhão com Deus, né, naquilo que é possível nesta vida, né. Nós vamos até discutir uma linha aí que diz que é possível que sejamos tão santos quanto Jesus. Ela está aí na história, a gente vai dar uma passada por ela rapidamente. Então, assim, eu acredito que o conteúdo histórico nessa semana vai nos ajudar bastante a tentar perceber o nosso mundo, né, e tentar identificar quais sejam aí as nossas doutrinas raízes, né? Será que a sua doutrina é a raiz ou a sua raiz veio de um enxerto? A minha já foi assim um dia, né? Mas graças a Deus o Senhor corrigiu esse rumo. E é isso que eu espero que a gente nessa semana encontre, né? Correção e certeza de que a Bíblia nos ensina corretamente. E como hoje é só a introdução do tema, né? Só um teaser, né? Para te deixar assim, espero que sim, né? Estimulado. Eu só queria fazer uma leitura de dois textos, e são os textos básicos que nós vamos abordar durante a semana, que vão nortear o nosso papo. Então, dessa vez, a gente não vai fazer uma exposição dos versículos, mas a gente vai trabalhar esses textos pelo tópico da justificação. E aí eu já adianto a justificação pela fé. O primeiro texto não poderia ser outro, né? Poderia ser um monte de texto, mas eu achei que esse poderia ser o mais significativo, que está na carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, que nos dizem: porque não me envergonho, o apóstolo Paulo naturalmente escrevendo os Romanos, né, ainda introduzindo o seu tema, e aqui ele introduz o tema da justiça pela fé, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus, preste atenção, a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E outro texto que está em Romanos 7, e a gente vai ler do 13 a 20, e diz assim, perdão, acho que eu marquei Coríntios, peraí, aí fica mais difícil. Romanos 7, isso.
de 13 a 20, que diz assim, ele falando sobre a lei, né, falando que a lei nos revela o pecado, ou melhor, o versículo 7 diz, que diremos, a lei é pecado? E ele diz, de modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça, ou o problema que a cobiça é, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E ele vai desenvolvendo o argumento até que chega no versículo 13. Então, o que era bom, o que era a lei, né? Tornou-se morte para mim, ou seja, a lei passou a me acusar? De modo nenhum, nesse sentido, sim, mas ele diz, a lei não se torna má por isso, né? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado e não como uma coisa qualquer natural, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento e pelo pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Então a lei nos mostra a gravidade do pecado, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Por isso, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, nós vamos falar dessa tensão que é resolvida biblicamente, sem nenhuma contradição, mas há uma tensão, sim, que o próprio apóstolo Paulo experimenta. E amanhã, a partir de amanhã, eu te convido a participar desse papo antigo, de séculos de discussão e anos e milênios aí desde que foi escrito, mas que é a única solução para que nós, pecadores como somos, possamos viver na presença de Deus em comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, né, ou simultaneamente justos e pecadores, não justos ou pecadores, mas justos e pecadores. Eu estimulo a você a estar orando por essa semana também, para que o Senhor nos ajude, afinal de contas, né? Eu também sou pecador e preciso da graça de Deus para falar desses temas difíceis, esses temas difíceis. Então que o Senhor nos abençoe e a gente se encontra amanhã para um mais do mesmo, se Deus assim permitir. Paz, irmãos.